Oi, tudo bem? Estamos iniciando uma nova etapa, um novo momento no jornalismo econômico e tecnológico aqui em Minas Gerais. Neste espaço, o empresário terá a sua vez de expressar as suas ideias e falar sobre os cenários que estão se esboçando na economia mundial, em Minas Gerais e também aqui em Belo Horizonte, englobando aí, é claro, a macroeconomia nacional. Aqui nós vamos discutir economia, negócios, turismo, business, tecnologia e inovação com as startups que agora são a bola da vez, estão ocupando um espaço muito importante também em Belo Horizonte. E neste primeiro programa nós convidamos o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Ele é da publicação Mercado Comum, uma publicação de economia, negócios e finanças em todo o país. Muito obrigado pela sua presença, Carlos Alberto. Eu que agradeço, João. Vamos começar então por uma visão macro mundial. Como é que nós estamos neste momento de transformações, onde o indivíduo assumiu um empoderamento diferente através desse aparelhinho aqui, que é o celular, o smartphone, principalmente uma palavra, internet. Como é que impactou e como é que está a economia mundial? Bom, a economia mundial agora está ainda em processo de plena globalização. A economia está crescendo, não em níveis como foi há 10 anos, mas está crescendo 3,5% este ano. E a economia, um dos carros-chefes, que é a economia chinesa, está se reestruturando. Então, a gente tem que se prevenir exatamente em função dessas modificações que vêm pela frente. Provavelmente, a gente vai ter mais um aumento da taxa de juros americana a partir de junho, e ainda não sabemos as repercussões do Brexit, a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia. No posicionamento internacional do Brasil, nós aqui falamos muito nas commodities, né? Exportação do minério, o caso de Minas Gerais principalmente, aí grãos, soja e outros grãos também. Houve uma melhoriazinha, já impactou, porque os economistas, outros economistas, o senhor também é economista, pode nos dizer a sua visão. Quando toma decisão, ela leva aí às vezes de 3 a 5 anos. Se for uma decisão na área de bens e serviços, se for também, principalmente na área fiscal. Em quanto tempo nós vamos sentir isso? Você que acompanha agora o programa vai falar, peraí, mas tomou decisão, está medindo, está vendendo mais lá fora, por que eu não sinto no meu bolso? Em termos do comércio exterior brasileiro, o saldo, que é o último dado relativamente à balança comercial brasileira, nós estamos batendo todos os recordes. Deveríamos atingir este ano 60 bilhões de superávit na balança comercial. E continuamos exportando principalmente produtos agrícolas. Isso com uma safra, ela deve ser novamente recorde nesse ano, mas os minerais metálicos, entre os quais se inclui o minério de ferro, entraram novamente numa trajetória de baixa. Então, hoje, por exemplo, o minério de ferro, até a hora que eu saí do meu escritório, estava caindo 5%, num patamar de 65 dólares por tonelada. Nós, lamentavelmente, nós continuamos repetindo erros históricos, né? Apesar de que a pauta da nossa exportação ter diversificada, mas ainda altamente dependente de produtos primários. Pois é, outro dia eu estava, inclusive, lá no Mercado Comum e conversei com um dos personagens importantes, aí não vou revelar o nome, mas me dizia o seguinte, olha, eu estou vendo aí, estou vendo no horizonte, não é, a questão de que pode haver uma bolha nos Estados Unidos e uma na China, porque o chinês pensa, o americano fabrica. E aí tem a questão do novo presidente Trump e essa questão também da Coreia. Quer dizer, é um imbróglio muito grande internacional. O que o senhor está aí visualizando? A bolha mesmo ou não? É bem diferente de 2008? Não. Eu acho que voltar a 2008 e com as suas repercussões, as chances são bem mínimas. Mas que existe realmente a possibilidade de uma bolha, principalmente imobiliária, na China, isso não resta dúvida, até o próprio governo chinês reconhece. Temos sim também, né, as vulnerabilidades, entre as quais as constantes ameaças da Coreia do Norte, e temos também, inclusive, o resultado das eleições francesas. Até agora parece decididas em prol do Macron, né, mas uma reviravolta pode também nos pegar de surpresa.
Então, em termos de economia mundial, né, há uma liquidez muito grande, recursos em busca de bons investimentos e a questão da taxa de juros americana e ainda a política de Trump pode ocorrer uma valorização maior do dólar americano. Inclusive, em função das mudanças tributárias que estão ocorrendo, que já programadas pelo Trump, os Estados Unidos podem repatriar algo em torno de 2 trilhões de dólares, o que vai provocar internamente um aumento significativo da produção. E isso significa também uma apreciação maior do dólar. Isso significa que o Brasil melhora nesse caso para exportadores? Sim, nessa posição, sob o ponto de vista de exportação brasileira, privilegia o Brasil. Pois é, mas o Brasil está bem posicionado em termos macroeconômicos, porque para exportar também não é fácil, não é? Demanda tempo, inclusive, para a qualidade do produto e principalmente da imagem do Brasil lá fora. Não é verdade? Hoje nós temos aí um volume significativo de commodities, né, como já mencionado, mas tivemos o estrago provocado pela questão da carne, mas ainda eu acho que o Brasil, aqui uma revelação, o Brasil é hoje o país mais fechado do mundo. Quando se fala em coeficiente de abertura ao exterior, ou seja, somam-se as exportações às importações, baseando-se no PIB, nós não vamos ter uma relação abaixo, provavelmente, de 20%. Isso significa dizer que o Brasil é o país mais fechado hoje, atualmente, do mundo. Está precisando aí, então, de uma mentalidade de Dom João VI, né, abrindo os portos, como aconteceu lá atrás, no século XVIII, não é verdade? Não, eu acho que não comporta mais essa relação. O que o país precisa é assumir uma postura de maior competitividade, tem que buscar o desenvolvimento e tem que voltar a ter crescimento econômico. Senão, o que eu chamo, nós não vamos sair desse raquitismo, dessa síndrome de raquitismo econômico que nós estamos atravessando. A economia não cresce e a economia, quando não cresce, ela vira ela transforma o país em país condenado. E, portanto, essa relação ela tem que ser alterada. Do jeito que está, os nossos indicadores, principalmente relativamente aos 6 últimos anos, nos indicam uma posição típica da economia nacional, típica de país em guerra. Os indicadores são, principalmente para mim, economistas, lamentavelmente, são de assustar. Podemos até falar sobre alguns deles aqui. Vamos falar no segundo bloco. Eu percebi, então, que eu vou trocar Dom João VI por JK. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando sobre economia com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, do Mercado Comum. Eu espero você. Até já.